Bem-vindos e bem-vindas a mais um webinar do nosso fórum. Hoje é um dia especial porque a gente está dando início ao Olhos do Mundo, que é uma iniciativa da SFJ, que tem como objetivo fomentar reportagens na Amazônia. A ideia do SFJ é capacitar e conectar pessoas que moram na região com redações brasileiras. E esse é um projeto esse modelo é baseado num projeto bem sucedido que roda há alguns anos lá na Indonésia, com o apoio do ISFJ. E, bom, como a gente sabe que esse é um processo de longo prazo e que precisa ser feito com muito cuidado, a primeira fase será composta por lives, onde a gente vai aprender mais com pessoas que já tocam projetos na área e também com membros da comunidade. Então, é por isso que nessa primeira conversa, dentro desse tema, será com Gustavo Faleiros, que é cofundador do Info Amazônia, um veículo independente que usa dados, mapas e reportagens geolocalizadas para contar histórias sobre essa que é a maior floresta tropical contínua do planeta. Gustavo, antes de tudo, obrigado pelo seu tempo e obrigado Obrigado, por Alexandre. topar bater esse papo aqui com a gente. Obrigado, Alexandre. Oi, todo mundo. Prazer estar aqui com o pessoal do ICFJ. Vendo aqui também a lista de participantes, alguns colegas. Um prazer. Obrigado pela audiência e também aos colegas que estiverem assistindo aí pelo Facebook. E acho que é um tema que a gente tem muito que conversar. Acho que o ICFJ está fazendo uma iniciativa pioneira e muito corajosa mesmo, e necessária, né, para conectar o jornalismo local ou regional, né, com as redações que às vezes têm até um alcance fora do país. Na verdade, para começar aqui, eu até conto essa história de como, né, o ICFJ ajudou a criar o InfoAmazônia com essa visão de que seria importante comunicar a Amazônia em distintas resoluções, eu costumo falar, né? Resolução geográfica, eu quero dizer, né? O regional conectado ao local e ao global. Mais do que nunca, né? Agora a gente vê, por conta da questão climática, né? E já há muitos anos a Amazônia é um ícone global, mas por conta da questão climática, a ciência de como a Amazônia está conectada com a vida de todo mundo vai ficando cada vez mais clara e sendo comunicada também para um público cada vez maior, ao ponto de que cada um de nós aqui, né, brasileiros, imagino, somos todos que estamos nessa live, quando a gente está viajando, quando a gente conhece alguém de fora, as pessoas sempre perguntam, né? E a Amazônia? Nesse momento também agora, né, de que tem um aumento do desmatamento, uma degradação maior, o interesse é genuíno, as pessoas querem saber o que vai acontecer com essa floresta que pode ser vista como uma última fronteira. Eu falo isso não querendo usar, né, o termo no sentido que às vezes é usado por uma fronteira agrícola, uma fronteira de avanço, né, uma fronteira de novas ocupações de terra, mas uma fronteira de valores, digamos, né, uma fronteira icônica para a gente de se a Amazônia não sobreviver, o que resta para a gente? Eu acho que é um pouco esse é o interesse que essa floresta, não só essa, né, as florestas também da África Central, ou os ambientes naturais geram para as pessoas. Então, como o Alexandre estava falando, eu ajudei a fundar o InfoAmazônia. Foi um processo que surgiu muito dentro de uma bolsa do ICFJ que eu fiz em 2012, que é a Knight Fellow, que ajuda, né, dar esse apoio durante um ano para os bolsistas pensarem no projeto. E o projeto, naquele momento, foi o InfoAmazônia. E é importante contar essa história porque, naquele momento, essa bolsa que eu fiz era voltada para coisa de jornalismo de dados. Então, o meu foco, alguém que já deu uma olhada lá no InfoAmazônia percebe isso claramente, era aplicar o jornalismo de dados na cobertura amazônica. Mostrar que o jornalismo de dados, inclusive, nos ajudava a fazer uma cobertura que fazia essa viagem do local ao global, né? Mostrando o que acontecia em algumas regiões, mas também conectando a bacia como um todo. O que acontece no Peru. Hoje mesmo estava vendo, acabei de ler essa notícia, né? Que o vazamento de petróleo enorme no Peru pode afetar partes da bacia, né? Então, como os países estão conectados através do clima e da hidrografia. Mas, né,
depois que a gente lançou a Infamazônia como um projeto de dados para visualizar com mapas e tudo, eu fui notando que tinha mais a necessidade de contextualizar os dados, né, com boas histórias. Então, nesses últimos anos, digamos que o esforço foi criar uma linguagem que una essas duas coisas, tanto a ciência e os dados, como as boas histórias, que é o sentido do jornalismo, né? Nesse sentido, vejo muita coisa legal rolando no Infamazônia. Eu, no Infamazônia, hoje tenho uma posição mais ligada à governança da associação do que à parte editorial, por isso que eu falo. Então, eu vejo muita coisa rolando legal na parte editorial e, ao mesmo tempo, eu participo de uma rede de jornalistas investigativos. Estou vendo até que a minha colega Elisângela Mendonça está aqui, do Bureau de Investigative Journalism, que nessa rede a gente trabalha com jornalistas da Amazônia, jornalistas do Sudeste Asiático e da Bacia do Congo, nesse mesmo espírito, assim, como a gente unir histórias e dados para mostrar esse momento crítico que esses ambientes estão vivendo, né? Porque muitas das economias dependem desses ambientes, seja para a produção de commodities ou minérios. Fiz essa breve introdução para mostrar, então, uma apresentação que traz o lado das histórias indígenas, né? Como a gente consegue trazer as narrativas, as histórias, os problemas, as soluções indígenas para dentro dos nossos projetos, né? Então, isso, eu vou contar um pouquinho desses desafios que a gente teve, principalmente no Infamazônia, e também quero, em algum momento, pensar um pouco sobre como isso tem rolado no jornalismo investigativo. Mas, para resumir aqui um pouco quais vão ser os meus pontos, começando a compartilhar minha tela, só botar aqui na apresentação certinho. Tem dois aspectos principais que eu gostaria de abordar. Uma é a coisa da interculturalidade mesmo, né? Quais são as linguagens, as histórias narrativas que permeiam, né, o universo dos povos indígenas ou, né, relativos aos territórios indígenas, que a gente pode absorver ou que a gente deveria retratar, né, nas nossas coberturas jornalísticas. E o outro aspecto é o das alianças. Que aspecto o jornalismo pode ser aliado, né, das questões indígenas, seja através de, né, mostrando dados relativos aos desafios ou mesmo de narrativas conjuntas. Então, vou compartilhar aqui agora. E a ideia é que a gente tenha, né, um tempo legal para fazer um debate. O Alexandre me ajuda a controlar aqui o tempo. Podem me interromper também. Beleza. É isso que eu ia falar. Quem quiser fazer alguma pergunta, tem aí no Zoom tem um campo para Fiquem à vontade. participar e Eu tal, fiz uma mandar pergunta, apresentação fique à vontade. bem simples aqui, né, assim, sem muito design, focado nessas duas coisas, né? Como a gente faz um jornalismo intercultural e feito com alianças. Quero contar uma história inicial, só para dar uma base de onde é que esses pensamentos também surgiram. Em 2017, eu fiz uma reportagem de fôlego, realmente, que eu consegui passar 3 meses viajando em vários lugares da Amazônia, mas vim, digamos, das cabeceiras, nos Andes, até a foz do Rio Amazonas, né? Então, me tomou 3 meses entre viajar de barco, algumas partes em avião e tudo, em ônibus, mas a minha ideia era fazer uma história sobre pesca, na verdade, passar 3 meses visitando vários lugares de pesca. Mas uma das coisas que surgiu como uma pauta paralela foi a coisa das rádios indígenas, no Peru, principalmente. Eu também investiguei no Brasil, mas eu queria trazer esse lado aqui das rádios indígenas no Peru. É um projeto que eu espero até lançar em algum momento, que eu chamo de Rádio Raiz, porque o que eu saquei foi que, ao visitar essas rádios, o que me chamou a atenção, e acho que era uma pauta, e ainda acho que é uma pauta, é como a comunicação, da mesma forma como para nós, jornalistas dos centros urbanos, falo de São Paulo aqui com vocês, né, e venho trabalhando muito, mesmo trabalhando com a Amazônia em contextos urbanos, é que o jornalismo é a nossa identidade, digamos, a comunicação representa a identidade das pessoas, né? Seja, se você pensar, qualquer meio de comunicação leva o nome da sua cidade. Folha de São Paulo, Chicago Tribune, New York Times, né? Então ele tem essa representação territorial.
E foi um pouco comparando essas experiências, digamos, de comunicação, que eu saquei que, né, as rádios têm esse papel na Amazônia de representar identidade e autonomia para os povos indígenas. E esse caso aqui que eu trago primeiro, do território One Piece, que é um povo que está no estado do Amazonas, no Peru, é muito interessante, porque o Peru, ao contrário do Brasil, eles demarcaram terras indígenas, não como terras, mas como comunidades. Então, elas são muito pequenas e fragmentadas. E essas lideranças do One Piece perceberam que na Constituição do Peru, que aceita a plurinacionalidade, né, eles tinham a oportunidade de declarar um território como nação, um pouco como acontece aqui em Yanomami, né, e alguns outros grandes territórios indígenas no Brasil. Então, eles criaram uma nação One Piece, e o que me chamou a atenção é que uma das primeiras iniciativas deles foi criar uma rádio para a comunicação na nação, né, como um instrumento de comunicação. Nessa aldeia mesmo que a gente está vendo aqui, fica, digamos, a sede da nação One Piece. E aí surgiu essa pauta, porque eu fui descendo, né, o Rio Maranhão, o rio que depois se torna o Amazonas, e visitando várias rádios indígenas. Esse é o Milton, que é o radialista principal lá da One Piece, e é super legal, tem uns vídeos, não vou conseguir passar aqui para você, como no meio da música ali, da cúmbia, da diversão, tudo tem sempre uma coisa da identidade, da autonomia, da importância, tem a ideologia, digamos, do território está incluída na comunicação. Vi também, né, visitando essa outra rádio ali nessa mesma região, a Rádio Campanhes, que fica em Santa Maria de Neva, perdão, como ela funciona, como as rádios funcionam como um espaço social para os jovens. É uma região muito conflituosa, com vários problemas né, de crime organizado, problemas de saúde pública, e especialmente aí nesse caso afetando essa população Wagarum, né, eles falam. E aí visitando essa rádio também me chamou a atenção como a comunicação ela não tem só o sentido noticioso, mas um sentido de integração social. Então a sala da rádio é quase um salão, né, de eventos, assim, as pessoas vão aos sábados ali, fazem reuniões, participam. Então achei que isso também foi uma coisa que me deu um toque assim sobre a função que a comunicação presta nesses territórios, de representação de territórios. E visitei essa também, que é uma das mais conhecidas pelo sucesso que ela teve, né, na inserção social, digamos assim, das pessoas, que é a Rádio Ucamara, que é a mistura de Ucayali e Maranhão, que são os dois rios que se unem para formar o Amazonas no Peru, que fica na cidade de Nauta, perto de Iquitos. E aí as duas radialistas que são as coordenadoras da rádio, essa rádio ela é muito significativa para o aspecto da identidade. O que a Ucamara fez? Ela foi uma das primeiras a retomar a programação em língua cocama, né? Que é um povo muito grande, ali, que ocupava grande parte da fronteira ali do Brasil com o Peru, sofreu muito durante o ciclo da borracha, e uma das coisas que eles sofreram foi a perda do idioma, proibidos de falar o idioma. E essa rádio veio com essa agenda de retomar o idioma cocama. E fizeram isso em aliança com escolas e tudo, professores que vão na rádio e ensinam as crianças. E eles fizeram, na verdade, um clipe que depois eu posso mandar um link, um clipe todo cantado em cocama com as crianças que participam dessa iniciativa. Uma coisa linda. Então, essas foram as três coisas que foram surgindo para mim. A comunicação nesse aspecto, nessa representação do território amazônico como autonomia e identidade. E, né, sociabilidade como um fator de coesão social. De tal forma que até influenciando ações no Brasil, conheci o Gladson em Santo Antônio do Içá, porque ele é um professor de língua cocama, isso é do outro lado da fronteira, no Rio Solimões, mas ele não tinha conseguido fazer a rádio dele, mas ele estava trabalhando na escola indígena, exatamente tentando mobilizar os jovens, não só através do ensino, mas também pela comunicação. Então, essa experiência, que faz uns 5 anos que eu fiz essa viagem, me ilustrou muito, assim, de como a gente poderia também, através do Infamazônia, outros projetos jornalísticos, trazer esses aspectos, né, digamos, de capacidade de coesão social, de identidade, de autonomia para as narrativas indígenas.
E isso, no Brasil, ele existe muito essa mesma característica nas rádios comunitárias. Eu não conheço tanto as rádios indígenas no Brasil como eu conheci no Peru, mas se você visita as comunidades, né, que estão ribeirinhas, tem também essa mesma configuração assim de criar espaço social através das rádios, né? Então, eu trouxe essa foto aqui tirada na comunidade de São Pedro, no Rio Arapiuns, para mostrar também que essa característica está presente. Eu acho que a gente poderia trabalhar em projetos como o Olhos do Mundo, que é um projeto que está mirando ao jornalismo cidadão, nesses aspectos de novo, autonomia, né, questão social e identidade. Então, por isso que eu trago essa ideia de que a gente possa trabalhar em um campo intercultural. Vou mostrar uns exemplos agora de projetos que a gente fez no InfoAmazônia que tentaram caminhar por esse aspecto. O projeto que eu acho que eu tenho mais orgulho entre todos esses é esse que a gente fez com o pessoal do Instituto Socioambiental e com os pesquisadores indígenas do Alto do Rio Negro. Chama Ciclos Anuais dos Povos Indígenas do Rio Tiquié. Vocês podem dar uma buscada que vocês encontram. E ele nem modéstia à parte, porque é um trabalho feito por muita gente, um trabalho muito lindo, porque o ISA, junto com a FOIRN, né, que é a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, eles fizeram um grupo de pesquisadores indígenas que trabalhou, e ainda trabalha, mas na época desse projeto tinha trabalhado 8 anos fazendo uma espécie de representação desse ciclo climático e territorial. O que eles faziam? Os indígenas trabalhavam em diários, que poderiam ser desenhados ou escritos, sobre tudo que eles faziam em cada dia do ano. Então, é um calendário, na verdade. Então, esse desenho é uma representação desse calendário, mostrando, basicamente, o que eles pescam em certas épocas do ano, o que se colhe, o que se planta, o que se caça, e como isso está relacionado também com, né, o clima e, digamos, a pluviosidade como parte do clima, mas também né, o verão ou o inverno representado pela cheia do rio. E o pesquisador-chefe ele perguntou para a gente como é que a gente conseguiria transformar essa representação marcada nos diários, no desenho, em algo digital, porque ele queria criar esse diálogo mesmo. Então, a gente trabalhou com os designers para criar essa versão do calendário aqui, que se vocês entrarem no site, dá para navegar com ela. E, novamente, assim como as rádios, fazer esse trabalho aqui foi, tipo, meio que blow my mind, né, como se fala em inglês, porque eu vi um conhecimento do território, eu que gosto tanto de mapas, né, e através do InfoAmazônia vinha trabalhando principalmente com essa ideia de como eu vou representar a Amazônia de uma maneira holística, né, seja através das taxas de desmatamento, taxa do fogo, é sempre através de uma coisa visual para entender todo aquele território. Esse calendário aqui dá conta de maneira, não vou dizer mais, mas de uma maneira bastante holística, porque cada uma dessas fatiazinhas aí é um dia, e cada dia ele traz exatamente essa informação que eu estou falando para você, tá vendo que tem ali embaixo pesca, frutas, agricultura, comparação do nível do rio, então essa faixa principal marrom e azul é o nível do rio de cada dia, que eles medem através de sensores ou através de um instrumento. Em cima tem uma camada de quanto chove naquele dia. E a partir disso tem, né, quanto pesca, quais são as frutas, qual que é a agricultura daquele dia. E através dessa comparação, né, dessa mudança dia a dia, e olhando para o céu, por isso que tem as constelações, eles criam o nome das estações. Essa que é a sacada, olha só, as estações são móveis, não é inverno, primavera, verão e outono. Dependendo da condição do clima e da atividade possível naquele clima, eles falam, esse é o verão da jararaca, porque está a constelação da jararaca e está seco. Essa é o verão do ingá, porque tá seco e está se colhendo ingá. Então, é um calendário móvel. Qual que é o objetivo? É criar um conhecimento climático que seja muito mais granular daquele território do que sei lá, um modelo do IPCC. E aí que eu comecei a pensar, pô, a gente se aliando a esse tipo de conhecimento, é um jornalismo de dados no final, isso aqui. A gente consegue ter até olhares muito mais aprofundados de um território do que usando algumas outras bases de dados ou jornalismo, né, através de só entrevistas, como uma representação do território.
Eu acho que tem muito, né, nessa interculturalidade que vai enriquecer o jornalismo, eu vou falar ambiental, mas estou falando não só da agenda ambiental, mas da representação de algum território. A gente está falando da Amazônia aqui, mas, né, a gente ouve todo o tempo, a gente ouve as lideranças indígenas, né, dizendo que terra é vida. Isso é em qualquer lugar. Então, essa conexão entre o território e a representação territorial, eu acho que ela fica muito mais rica com com essas conexões, com essa interculturalidade. Muito legal isso Outros aí. exemplos, Funciona como uma matéria, né? É como se fosse uma matéria num formato é diferente, uma né? Vocês pegam. narrativa constante, né, também. Tem essa coisa da coisa, nesse aspecto, nesse projeto dos ciclos do Hiltker, a gente tem naquela visualização representada 8 anos, mas ela continua. Naquela época eles estavam fazendo tudo à mão, escreviam, desenhavam. Depois o outro ciclo já foi com tecnologia, eles estão usando uns tablets, uns questionários mais estruturados. Eu não vi ainda a base estruturada, mas imagino que vai permitir essa constante avaliação, né, da mudança do território. Vai ser Uhum. uma base de dados viva. Legal. Um outro exemplo que eu quero trazer aqui para vocês é o Pandemias na Amazônia, que foi um projeto que a gente fez durante a pandemia, como diz o próprio nome, com o Núcleo de Estudos da Amazônia Indígena da Universidade Federal do Amazonas. Tem um colega lá, o Tiago Mota Cardoso, um super antropólogo, que está, através do NEA e outros institutos, centros de pesquisa lá, criando mais e mais essa abertura para a interculturalidade, para as narrativas que não são as narrativas padrões, seja do jornalismo, do mundo acadêmico, para trazer vozes diferentes. E até onde eu sei, a UFAM é uma das universidades hoje mais formando mestres e doutores indígenas. Vou falar de um deles em breve aqui. Mas aí o que a gente fez? A gente abriu esse espaço no Infamazônia para artigos, né? Então a gente fez artigos de pesquisadores indígenas e fez uma série de podcasts entrevistando lideranças, sempre com essa coisa assim de como foi o enfrentamento da pandemia, como afetou e como foi o enfrentamento. E, de novo, abriu uma perspectiva de linguagem, uma perspectiva de conhecimento que só cresceu no nosso projeto. Um dos que eu gostaria de destacar para você, eu trabalho aqui com o Jaime de Sana, que é um artista super bom de Manaus, e ele escreveu um artigo sobre como ele representou e como ele sentiu, né, a infecção da Covid-19. Então, ele faz uns desenhos super bonitos, como esses aqui, e ele escreveu um artigo, depois eu também posso sempre compartilhar os links aqui com vocês de tudo, ilustrando com esses desenhos da representação da doença, né? Então, um exemplo também de como a gente, através desse projeto, trouxe essa perspectiva intercultural, através dos podcasts, através das publicações dos desenhos. Mas aqui eu quero fazer a ressalva, esse é o doutor que eu ia mencionar, João Paulo Barreto, não sei se vocês já ouviram falar dele. O João Paulo, ele ganhou esse ano a melhor tese de doutorado da CAPES. Ele foi o primeiro, se não me engano, ele foi o primeiro tucano, indígena tucano, a obter um doutorado, aí também pelo NEAI. Mas o João Paulo aqui, eu fui falar com ele em Manaus, isso mais ou menos naquela época que eu fiz a história das rádios, que ele estava abrindo o Centro de Medicina Indígena no centro de Manaus. Não sei se vocês já foram, vale a pena visitar, é incrível. E a gente bateu um papo, que virou uma entrevista, eu acabei publicando uma entrevista com ele, em que ele é bem daquela região do Rio Tiquié, que a gente tinha feito aquele trabalho do calendário. E em Manaus tem uma exposição no MUSA, Museu da Amazônia, também com esse motivo ali dos ciclos do Rio Tiquié. Mas o João Paulo ele foi super crítico com algumas coisas dessa pesquisa. E qual foi a principal coisa que eu achei que é o toque que eu queria deixar aqui? Que é sobre essas representações não congeladas no tempo. Que ele falou assim, o que adianta a gente fazer esse trabalho e colocar no museu e vai ficar como uma exposição permanente no museu? Entendeu? O conhecimento indígena não é aquele desenho. Ele é um conhecimento como é um conhecimento de qualquer cultura. Ele vai se desenvolvendo, ele é dinâmico. As pessoas
né? Elas criam outras formas, elas vão crescendo. Então, ele me chamou a atenção também para um problema que nós sabemos que é bem fácil de incorrer, né? Que é a exotização, né? Na hora de comunicar. A gente tem esse desejo de interculturalidade, mas a gente acaba ou pode, né, incorrer na exotização. Então, ele me chamou a atenção para isso, como trabalhar com isso, como ir além disso, né, da imagem que é forjada e cristalizada. Na questão dos povos indígenas isso pode ser bem comum. Então, a gente foi criando mais, né, digamos, outras explorações, outros temas, que eu queria dizer é o seguinte: quando a gente, às vezes, o me preocupa, e aqui trazendo um pouco desse diálogo, quando a gente se coloca assim, a gente vai criar um projeto de comunicação indígena, ou de jornalismo cidadão, para mostrar os problemas da Amazônia. E é nesse ponto exatamente que o João Paulo, acho que pegou para mim, que ele falou assim: a representação não é só a representação instrumental que é de interesse das pessoas. No caso instrumental é o problema, né? Nós queremos preservar a Amazônia, então a gente vai mobilizar as pessoas para mostrar os problemas. Mas será que é só os problemas que as pessoas querem mostrar? Eu acho que esse que é o ponto. E aí a gente começa, eu acho que se a gente abre a mente para isso, surgem várias outras coisas, como esse artigo aqui que foi publicado há pouco pela Julie Pereira, jornalista do Infomazônia, mostrando qual que é esse momento, assim, de que vários doutores indígenas estão sendo formados, quais são as questões de formação escolar e luta para interculturalidade na educação. Então, acho que tem um monte de coisas legais que dá para trazer na discussão que não incorrem ou evitam que a gente incorra no problema de exotização ou de compartimentalização, de falar, se a gente vai falar de Amazônia, a gente vai falar de desmatamento. Desmatamento é um termômetro, é um indicador, né? Ele é o final de um processo, digamos, de ocupação de terra que não funcionou. É uma falha econômica, talvez, mas não é tudo sobre a Amazônia. Então, nesse aspecto, eu acho que o toque do João Paulo foi muito bem-vindo. Outra coisa legal que a gente fez, eu falo em nome aqui do Infomazônia, mas eu só acompanhei esse projeto, que a jornalista Thaís Lazeri, uma super jornalista, está fazendo com a gente, chama Mentira Tem Preço, que é focado na questão das fake news na Amazônia, como redes de desinformação estão trabalhando, né, para criar discursos que são, no final, danosos à questão indígena. Por exemplo, um dos pontos que esse projeto aborda é como existe uma rede bem organizada no YouTube para formar o que eles falam de um novo indígena, que é basicamente o que a gente viu no discurso do Bolsonaro, de absorção, o indígena que produz soja, o indígena que necessita de oportunidade para ser como nós. Esse é o discurso, né? Então, esse projeto, ele abriu essa possibilidade de criar uma discussão dentro da discussão que a gente tem hoje sobre fake news, né? Mas com o foco indígena, a questão de gênero e fake news, como isso afeta as lideranças femininas indígenas. E esse podcast é bem legal, vale a pena ouvir. Foi feito também em parceria com aquele pessoal da Rede Wairu, lá do Rio Negro, que é da FOIRN. Então, tentando responder um pouco essa inquietação, né, que o João Paulo me causou, nos causou, de como a gente poderia criar as coisas juntos, co-criar. E aí surgiu esse projeto Amazônias Tem Preço, e o podcast é basicamente feito por uma rede de comunicadores indígenas no Rio Negro. Por isso que eu trago essa última reflexão, acho que não é a última ainda, depois eu vou falar um pouquinho de jornalismo cidadão, mas dentro desse nosso contexto, sobre alianças. Que tipo de alianças a gente pode forjar para caminhar nesse desafio? Os jornalistas sempre, né, preocupados com independência e não estar fazendo um trabalho de assessoria, alguma coisa, não é isso que eu estou trazendo aqui, mas alianças no sentido de fazer uma comunicação que seja plural e também, né, possa abarcar as questões indígenas ou servir as populações indígenas. Uma das coisas que a gente tem feito muito na Infomazônia são
bases de dados que acabam, né, sendo utilizadas por organizações indígenas ou na comunicação indígena. Então, um trabalho aqui que eu queria destacar é esse aqui que chama Amazônia Minada, que é um monitor constante de requerimentos de mineração dentro de territórios indígenas e unidades de conservação. Então, você pode ver aqui quantos 1.000 hectares estão sob requerimento. Aí você chega aqui pertinho, você consegue ver direitinho quem é que fez o requerimento, a empresa, qual é o minério. São dados públicos, mas organizados com essa intersecção. Quais desses dados públicos de requerimento da Agência Nacional de Mineração se sobrepõem a territórios indígenas e unidades de conservação. Outra base de dados que foi criada pela Infamazônia nesses anos todos, chama Cartografia de Ataques contra Indígenas. Esse aqui também é uma boa razão de orgulho, porque até essa ferramenta ter surgido, todos os relatórios do CIMI, do Conselho Indigenista Missionário, eles eram publicados em PDF. Então, nesse projeto aqui, que recebeu um apoio da Fundação Rosa Luxemburgo, isso foi feito em 2016, pela primeira vez, entrou nos relatórios do CIMI desde 1985, digitalizou todos eles, fez uma base de dados de todos os homicídios registrados nesses relatórios desde 1985. Então, essa aqui é o mapeamento de todos os homicídios indígenas registrados pelo CIMI desde 1985. Depois que a gente lançou esse projeto, por influência até da Fundação Rosa Luxemburgo, a gente doou esse projeto para o CIMI. Então, não ficou um projeto nosso. Nesse aspecto, vem a aliança que eu estava dizendo. A gente doou o projeto para o CIMI e hoje o CIMI utiliza essa base de dados para atualizar os dados nos relatórios anuais deles. Então, a partir de 2017, se não me engano, 2018, passou a se atuar. Então, na semana passada, eles lançaram a atualização dessa ferramenta. Já dá para ver dados até 2021 de homicídios indígenas. E, cada caso tem uma fichinha que explica, tal. É uma plataforma que gera muito mais perguntas do que respostas, na verdade. Você consegue ver algumas tendências, mas, ao ler os casos, você percebe que existe não é uma questão de violência, digamos, de não indígenas contra indígenas diretamente. Ele mostra uma questão social, né? Uma questão de várias vezes de violência dentro de territórios indígenas, né? Causados pela questão social. Então, ela abarca toda essa diversidade de problemas mesmo, no caso. E aí tem esse cruzamento com outras bases de dados aqui, você consegue cruzar com desmatamento, ver os territórios indígenas. Então, o CACI, inclusive, está sendo atualizado agora em aliança, de novo com a Infamazônia, para gerar histórias. Então, essa parte que eu estava falando no começo, de que ir além do dado e contar as histórias, né, nossa função como jornalista, está sendo feito. Então, tem uma parte ali na Infamazônia que a gente chama de memória, que são as histórias conectadas com o abuso da ditadura contra territórios indígenas, porque isso vem também através de uma parceria com o pessoal que chama Armazém na Memória, que fez um levantamento do relatório Figueiredo, não sei se vocês já ouviram falar, é o relatório da Comissão da Verdade sobre violações da ditadura em questões indígenas, sobre povos indígenas. Então, muitas dessas histórias estão sendo, né, originadas da leitura desses casos, e aí isso é em apoio, de novo, ou em aliança com essa ferramenta que é feita com o CIMI. Alianças transnacionais, o Ouro Público, um meio super legal do Peru, puxou durante a pandemia um esforço da gente falar com várias lideranças, mulheres, né, à frente do combate à pandemia, ou à frente de comunidades indígenas. Eu fiz a matéria com a Elisângela Baré, que está, inclusive, agora no projeto da Sumaúma também, lá com o pessoal da Eliane Brum. Super forte as falas dela, é muito legal conhecer a Elisângela. Agora que ela está fazendo um podcast lá no Sumaúma, recomendo escutar. Mas as histórias que surgiram durante a pandemia também mostram essa outra perspectiva, assim, né, uma força, né, das lideranças femininas que durante a pandemia tomaram a frente e falaram: oh, galera, vamos que a coisa é feia, a gente sabe o caminho. Então, a Elisângela conta muito disso, né, dessa mobilização que rolou em São Gabriel da Cachoeira e essas outras histórias do Ouro Público. Então, esse tipo de projeto trago aqui para vocês na esperança de
possa inspirá-los e gerar uma discussão. Agora sim, a última coisa que eu queria dizer aqui para a gente entrar numa discussão são uns pensamentos sobre jornalismo cidadão. Vou até sair um pouquinho aqui, enquanto eu falo, eu vou tocar um pequeno slideshow para vocês sobre um projeto que a gente fez, não com comunidades indígenas, mas com comunidades ribeirinhas, mas que nos ensinou muito sobre jornalismo cidadão. Em 2015, a Infamazônia recebeu um recurso daquele Google Social Award para fazer um projeto de monitoramento de qualidade de água com comunidades ribeirinhas. Então, a gente fez um projeto em parceria com escolas no Tapajós para colocar um aparelhinho nas caixas da água para medir qualidade da água, porque lá não tinha dados, né? Então, a gente subia nessas caixas da água aqui, trabalhava com as comunidades, instalava esses sensores que foram desenvolvidos junto com uma empresa na USP e, né, para informar a qualidade da água nas escolas, porque muitas das comunidades da Amazônia, elas puxam água diretamente dos rios e servem na casa das pessoas nas escolas. Então, a gente queria monitorar em tempo real. Tinha né, tem esse aqui, é o sensor dentro da caixa d'água, mas ele tem um chip que permitia mandar um SMS. E foi, pode ver, saiu no jornal lá de Santarém, que gerou, né, um frisson lá. Pô, os caras vão monitorar a água aqui de Alter do Chão, como é que vai ser? Fizemos oficina, aí a gente fazendo uma oficina de comunicação cidadã, fomos nas escolas, geramos esses cartazes, como vai funcionar, como é que você vai receber, o que você faz com o dado, se a água tiver não sei o quê. Criamos toda uma estratégia de comunicação com as comunidades para, né, o que o sensor mandava para as pessoas saberem. Então, nesse caso aqui, só para chegar nessa conclusão, triste conclusão, foi que deu errado. Deu errado, é bonito, assim, o projeto. A parte tecnológica que parecia a mais complicada, na verdade, foi a mais simples, porque tinha tecnologia. Quando a gente propôs o projeto, a gente sabia que tinha. De mandar o SMS para as pessoas, de mobilizar a galera, fazer oficinas, criar os procedimentos. E deu errado simplesmente pela qualidade da informação. Aí era, sim, um problema técnico, mas um problema também de articulação, de estar sempre presente nas comunidades, fazendo os ajustes dos sensores, coletando os dados, calibrando os sensores. Então, tinha um problema de, digamos, de fluxo de trabalho que a gente foi descobrindo só ao fazer. Tudo bem que o fundo era para isso mesmo, era uma coisa meio protótipo. De teste, né? Mas eu queria trazer esse caso porque, para mim, a coisa que eu aprendi fazendo esse projeto só tem como fazer jornalismo cidadão, pedir para que as pessoas enviem informação para vocês, se a gente tiver esse fluxo de trabalho bem estabelecido. E, além disso, ter essa capacidade de resposta. Pô, deu um problema no sensor, deu um problema na comunidade, a comunidade está recebendo SMS falando que a água está poluída. Como é que a gente responde? Qual que é a nossa, como jornalistas, como é que a gente investiga e adiciona mais contexto para as pessoas? Então, essa experiência está me guiando em duas coisas. Uma eu queria falar só de duas coisas antes de fechar aqui. É esse projeto que eu acho que a Débora Menezes está até aqui entre a lista de participantes, uma colega que recém se uniu à Infamazônia para coordenar esse projeto Rede Cidadã Infamazônia, que é não mais do que uma articulação local para gerar informações locais dentro de um contexto mais regional e global que pretende fazer o Infamazônia. E a maneira de fazer isso, para começar, queria até convidá-los aqui, na semana que vem vai ser lançado esse mapeamento de mídias socioambientais ou mídias que cobrem a agenda socioambiental na Amazônia. Esse site aqui não é público ainda, vocês estão vendo em primeira mão. Então, vai sair aqui um diagnóstico, porque o que vem daquele aprendizado desde aquela época? A gente não pode começar sem fazer um diagnóstico. Então, a gente fez um primeiro mapeamento, que certamente vai ter muitas críticas, mostrando aqui 283 meios que trazem a questão socioambiental em sua cobertura, né? A gente fez um corte de 2021, descobrimos que o Amazonas e o Roraima são os opostos na quantidade de meios, talvez pelo seu tamanho, mas também pela qualidade do jornalismo de cada um deles.
E aí o que eu quero mostrar para vocês aqui é a ferramenta que vai permitir que a gente vá sempre atualizando. Então, a gente fez realmente uma base de dados aqui, ó, dos meios que a gente encontrou nos estados da Amazônia Legal fazendo trabalho socioambiental, cobrindo socioambiental. Eu sei que eu estou cruzando umas linhas daqui que, né, isso não necessariamente toca no tema indígena, pode tocar, mas, de novo, no espírito da inspiração, mostrar que as dificuldades nos levaram a essas conclusões. Precisamos fazer um diagnóstico, né? A Infamazônia está trabalhando nesse diagnóstico para poder se aproximar dos meios e falar assim, agora vamos trabalhar junto, vamos fazer podcast junto, vamos fazer notícia junto. Tem recurso para isso, não tem para aquilo. Então, é uma articulação, é uma grande politicagem jornalística, em resumo. E a Legal última... demais. Quando que vai entrar no ar esse link aí, Obrigado por Gustavo? perguntar. Vai entrar sexta-feira agora o site, no ar a gente vai lançar oficialmente. Legal. E na segunda-feira, a Débora, junto com o pessoal de alguns meses no Pará, no Acre, eles vão fazer um webinar. A gente vai lançar os convites aí, ela vai lançar os convites em breve. Todo mundo está convidado para falar sobre esse mapeamento e os objetivos dessa rede cidadã. Legal. A última coisa que eu queria mostrar aqui, Alexandre, é só isso aqui também, convidar para vocês verem. Eu tinha falado para a Elisângela, não é? Que eu ia mostrar isso aqui, nem sabia que ela ia entrar, mas ela soltou uma matéria super legal na semana passada, na quinta, sobre os problemas da Nestlé comprando carne, né? Suprimento de gado, que está causando problema na terra indígena Miqui, no Mato Grosso. Então, é uma matéria investigativa super aprofundada, feita em parceria com o Guardian, com o pessoal do Joio Trigo. Super recomendo a leitura aqui. Vou até pegar o link já para colocar no chat. Mas o que eu queria destacar é esse vídeo aqui, para vocês darem uma olhada. Porque o vídeo é aqueles resumos da matéria, mas ele foi feito com o pessoal de comunicação, um coletivo de comunicação daquela região ali do Mato Grosso, coletivo indígena. Então, nesse espírito de aliança, às vezes a gente fala assim, vou fazer aliança com o pessoal das comunidades e tal, isso já, será que é jornalismo mesmo? Como é que faz? Parará. Mas, pô, a diversidade está aí para ser explorada. Os comunicadores indígenas são muito foda, estão fazendo coisas muito boas, por que não a gente trabalhar junto, né? E, em alguns contextos, trazer eles para trabalhar com, né, seja no vídeo, seja no podcast, às vezes fazer a matéria investigativa junto. As possibilidades estão realmente postas, assim, não é impossível caminhar nesse caminho da interculturalidade e aliança, como eu estava dizendo. Então é isso, pessoal. Vou parar por aqui e ver se a gente conversa um pouquinho. Valeu. Obrigado, Gustavo. Realmente projetos incríveis. Eu já tive a oportunidade de ver alguns, né, principalmente ali no Congresso da Abrage, que vocês apresentaram algumas coisas, mas eu não conhecia todos esses aí. Realmente projetos muito, muito legais, que podem com certeza servir de inspiração para quem está assistindo a gente aqui. Você falou aí, voltando àquele projeto da qualidade da água, você apontou alguns problemas que podem acontecer ali, principalmente no fluxo de trabalho, no durante e no depois do projeto implementado, né? Eu tenho interesse em saber como foi o antes, né? Como é que vocês foram recebidos nesses territórios, nessas comunidades e como que foi, como que aconteceu o contato para esse projeto existir, né? Também, se você quiser falar um pouco de como foi o projeto das rádios também nesse sentido, né? Como é que você foi recebido nesses territórios e o que que você aprendeu com esse tempo todo de imersão, né? Nesses territórios na região amazônica, né? Se você tem alguma dica específica e prática para dar, né? No como chegar, como entrar nesses territórios com respeito, com cuidado, com tudo isso que a gente falou aqui. Legal. Então, o projeto dos sensores, a gente realmente começou, e eu considero isso hoje um equívoco, a gente começou pela perspectiva tecnológica mesmo. A gente acompanhava muito o pessoal do Public Lab, que ainda acompanha, acho muito legal.
que é um pessoal que trabalha mais com essa coisa da ciência cidadã, né? É um projeto muito legal, eu acho que fica em Boston, se não me engano. E a gente acompanhava, achava muito legal que eles fazem drones meio que manuais, sobem uns balões, assim, com umas câmeras, tiram umas fotos, aí depois montam uns mosaicos, tem um monte de coisas legais. E lá, um dos projetos deles era de como fazer o monitoramento de baixo custo da qualidade da água. Então, inspirados por aquilo, a gente propôs esse projeto. Agradeço muito a confiança do pessoal lá do Google, porque eles acreditaram no projeto ainda nessa parte muito incipiente, mas a gente logo começou a fazer essa coisa de diagnóstico, queria ver quais eram os municípios que tinham pior qualidade de água, pior cobertura por saneamento na Amazônia. Então, por esse aspecto foi legal. A gente até criou uma ferramenta também, um mapeamento chamado Viságuas, que dá para ver quais são os municípios da Amazônia que têm pior qualidade de água. Foi no caminho de criar esse projeto. Mas aí caiu nesse mesmo ponto que eu estava falando da articulação. A gente precisava articular. E aí o nosso caminho natural, tanto porque Santarém é um lugar que tem uma qualidade de água bem ruim, como pela presença do pessoal do Saúde e Alegria, a gente falou, vamos conversar com o pessoal do Saúde e Alegria, porque eles já têm uma inserção no território, o trabalho deles é trabalhar com qualidade de água, saúde, com as comunidades, e a gente propõe uma camada a mais de informação, que é o sensor, que vai ser vai ser dado de qualidade de água em tempo real. E eles toparam. O Caetano, o Scanavino e o Eugênio, né, que são os irmãos que fundaram o Saúde e Alegria, nos abraçaram, né, porque eles viram a importância de que a gente poderia trabalhar, nos ajudaram a fazer uma aliança com o pessoal da Universidade Federal do Oeste do Pará, o UFOPA, que foi muito bom também, porque na UFOPA a gente pôde fazer as oficinas, tanto de jornalismo cidadão, ou de jornalismo mesmo, jornalismo ambiental, quanto oficinas de elétrica, de eletroeletrônica, para o pessoal fazer os sensores, fazer a manutenção dos sensores. Então, todo esse aspecto foi muito legal. Mas aí, eu acho que a lição foi a inserção acabou não sendo um problema, foi mais como a gente manter essa inserção que virou um problema. A gente tinha representantes locais, teve uma pessoa até que mudou para lá, mas a gente não teve, eu acho que o fôlego para manter uma infraestrutura tecnológica e, ao mesmo tempo, uma articulação para gerar informação contextualizada. E vocês têm algum plano para fazer uma outra versão desse projeto? Vocês pensam em Olha, continuar ele de eu outra tentei forma? muito, assim, eu tentei muito manter esse projeto, inclusive buscando outros sensores, outras alianças. A gente tentou com o pessoal da UFOPA mesmo ver uma melhoria do sensor, com o pessoal com bolsa de doutorado, tentamos, mas no final não caminhou. Eu acho que a Infamazônia resolveu tirar um pé um pouco dessa coisa de desenvolver tecnologia pelo desenvolvimento da tecnologia, então vem muito mais hoje em dia o aspecto de contar as histórias e criar oportunidades para contar as histórias do que trabalhar com os dados, e coleta de dados é muito difícil, né? Esse era um trabalho de coleta de dados. Sim. O projeto das rádios, Alexandre, na verdade, foi uma reportagem clássica, assim, eu fui fazendo fontes e fui visitando esses lugares e ficando lá e entendendo como é que era o dia a dia das rádios, assim. A recepção foi ótima, as pessoas gostaram que tivesse alguém que queria entender, e eu fui aprendendo muito mais sobre a importância das rádios na Amazônia. Eu sempre tive uma fascinação por essa ideia de que a gente teria que ter uma inserção via rádio. E eu acho que além daqueles aprendizados que eu falei, eu acho que o principal aprendizado está chegando também agora, através desse projeto aí que a Débora está coordenando, o Rede Info Amazônia, que é buscar compartilhar ou absorver conteúdos das rádios no ambiente digital. Como? Uma das coisas que eu notei visitando essas rádios é que eles têm um espaço da programação que é bastante preenchido por conteúdo de terceiros. E os conteúdos de terceiros são, em grande parte, eu diria, agências da ONU. Então, tem conteúdo que são, sei lá, informes sobre AIDS, informes sobre, sei lá, como fazer o manejo de queimadas. Tem um monte de coisa que são
programas feitos pela Rádio ONU ou por outras agências da ONU que são distribuídas via e-mail ou outras formas e que acabam entrando na programação das rádios locais. Nossa ideia aqui né, através dessa rede de Cidadã Infamazônia ou outros projetos de rádio, tentar fazer troca de conteúdo, ver se a gente consegue interessar as rádios pelos conteúdos que são gerados por jornalistas investigativos, como a Elisângela, ou outras investigações, e ao mesmo tempo criar uma forma de interesse. Esse é o desafio, né, de uma audiência que não é local em conteúdos locais. Né? Essa eu acho uma dificuldade muito grande, porque a rádio tem essa função de identidade, de comunidade mesmo. Eles comunicam, né? Todos nós temos relação com rádio, a gente sabe quanto elas são arraigadas no território, no local, né? Como criar esse diálogo entre o local e o global é o nosso desafio. Legal. Gustavo, você disse que passou 3 meses nesse projeto das rádios, né? Enfim, o seu objetivo principal foi fazer uma pesquisa sobre como as rádios funcionavam e tal, mas como é que você viu, se é que você viu, o funcionamento de internet nesses lugares, né? Porque a gente vê que você descreveu como funcionam essas rádios. Em outras comunidades, as LAN houses têm essa mesma função, né? De fazer uma conexão e tal, e de ser um lugar também onde as pessoas se encontram e tal. Você viu alguma coisa parecida, né, nessas regiões que você passou? Ali aquela foto que eu mostrei do telecentro da Rádio Floresta é isso, né? Ali no Arapiuns. A rádio está junto com o telecentro, então as pessoas chegavam mesmo para usar o computador, fazer trabalho da escola, e do lado tinha o estúdio da rádio rolando, assim. Então a rádio acaba sendo até não diria uma lan house, mas um ponto de conexão, às vezes. Naquele momento, era 2017, era no Peru, onde eu fiz a maior parte da pesquisa, a internet era muito ruim. Era bem concentrada a utilização ainda no telefone. Não tinha muito essa coisa, né, do cabo, o satélite estava realmente dentro das lan houses. No Brasil, eu senti as coisas um pouco melhor ainda no telefone, porque já naquele ano tinha uma cobertura de 4G ao longo da calha do Rio Solimões, que é muito boa. Inclusive, se for viajar de barco pelo Rio Solimões, é incrível a conexão que você consegue dentro do barco, viajando. Um 4G potente. Então, variava, assim, mais no geral, mais para ruim, assim. Mas, como as pessoas usam muito celular, a interação digital com a rádio é muito grande hoje em dia, né? Seja através do compartilhamento do conteúdo através do WhatsApp, seja através de páginas de Facebook que servem como, de novo, esse espaço social. As pessoas mandam coisas pelo Facebook, então várias dessas rádios têm uma moderação de conversa no Facebook que é muito interessante. Hiperlocal, difícil às vezes a gente entender, não sendo do local, mas o serviço público é evidente, assim, a galera digamos, o centro nefrálgico, assim, da comunicação local. Gustavo, tem uma pergunta aqui da Débora. Hum. Bom, vou ler a mensagem dela aqui para você responder. Hum. Projetos com indígenas envolvem também o cuidado com o uso de imagens, direitos autorais, etc., acordos de retorno dos conteúdos publicados. Gustavo poderia comentar sobre isso? Como essas questões são combinadas nas reportagens e projetos da Infamazônia? Sim, muito bom ponto, Débora. A gente, eu pessoalmente tento tomar esse cuidado quando eu não trabalho muito com vídeo, né? Mas quando faço imagens, alguns dessas imagens do projeto que ainda vai ser publicado direitinho, o Rádio Raiz, eu perguntei para as pessoas, né? Então a gente tem aquele momento do consentimento, assim, na câmera, se eu estou filmando ou gravando a informação. Mas alguns dos projetos que a gente fez na Infamazônia sempre tem também essa conversa de consentimento. Esses projetos mediados pelo ISA, eu acho que nos ajudaram muito também, né, ou esse do Saúde e Alegria, a
fazer essas conversas. Por exemplo, esse dos sensores, né, a gente foi, agora lembrando, a gente foi visitar a comunidade indígena Juruna, no Rio Xingu, para ver se eles queriam também usar os sensores. Eu lembrei disso agora, que depois a gente fez. E a gente foi fazer uma reunião na escola antes, conversar com as pessoas, explicar como é que a gente era, né, explicar toda a história da Infamazônia, o que a gente gostaria de fazer, tal. Mas é sempre uma conversa a se ter, assim, e não uma única, né? Eu acho que cai um pouco também isso na coisa do risco de você exotizar as coisas, né? A gente tenta evitar não cair nesse risco de usar, digamos, linguagem genérica para descrever pessoas e descrever situações. Então, nesse aspecto, eu vejo uma lição muito interessante no trabalho da Amazônia Real hoje em dia, assim, porque a Amazônia Real, de alguma forma, empurrou o nosso jornalismo a dar os nomes mesmo, assim, eu fico até um pouco constrangido de falar isso, mas a verdade é que não até aquele momento, mas em muitos casos o que a gente via, né, eram aquelas generalizações. O povo Juruna disse, mas pô, todo o povo Juruna disse, né? Então eu vejo que a Amazônia Real começou a, né, também dar um nome às fontes. Uma coisa que eu adoro é ler os obituários de lideranças indígenas que são feitos na Amazônia Real. Muitos deles escritos pela Elaíse Farias são fantásticos, assim. Da mesma forma, né, como, digamos, um jornal de São Paulo, né, o Estadão, a Folha dedica uma página inteira, né, a celebrar a vida de pessoas e lideranças políticas importantes. Eu vejo a Amazônia Real fazendo um ótimo trabalho em celebrar a vida e o trabalho de lideranças indígenas. E, Gustavo, você disse aí que você foi muito bem recebido nesse projeto das rádios, né? Não sei se tem algum outro projeto da Infamazônia que você tenha participado, que essa entrada tenha sido um pouco mais difícil, ou, enfim, ou até em outro sentido, projetos que você tenha sentido, que você estava correndo algum tipo de risco, mesmo que físico, durante o desenvolvimento do projeto? Acho que o projeto mais difícil que eu trabalhei como jornalista, assim, para falar com as fontes foi um documentário, reportagem que a gente fez, chama Terra em Disputa, Uruê-Uauau. Aliás, outro toque aí para o pessoal, se quiser dar uma olhada, é o filme O Território, que saiu agora, que conta um pouco da mesma história que eu contei nessa reportagem, obviamente de uma maneira muito mais aprofundada, porque é um documentário que saiu pela National Geographic, com produção da Chai Suruí. Porque o diretor, o Alex, que é um americano, ele estava fazendo já produção há uns 3 anos e chegou a pandemia, e ele ficou meio desbaratinado, não sabia o que fazer, e ele decidiu terminar o filme com a produção local, com os indígenas, com a filmagem dos indígenas dentro dos territórios, e ficou demais o documentário, O Território, super recomendado. Em 2019, no começo de 2019, eu fui nesse mesmo território, Uruê-Uauau, em Rondônia, fazer uma matéria sobre a invasão do território. Fomos eu e o fotógrafo Fábio Nascimento. E não é que a gente foi mal recebido, mas a gente foi fazer aquela reunião inicial, somos jornalistas, estamos aqui para contar o problema de invasões, queremos entender um pouco do medo que vocês estão sentindo agora, que tem um governo que está ameaçando não demarcar mais território, se isso vai ter algum impacto sobre a vida de vocês. Era bem no começo de 2019. E o pessoal falou, olha, vai ser mais uma matéria, por que a gente deveria falar com vocês? Não. Foi um pouco... Essa é a dificuldade que algumas vezes eu encontrei, e lá foi muito forte. O pessoal, os guerreiros, digamos, os guardiões ali do território, eles falaram, a gente vai sair para caminhar, mostrar as trilhas de invasões aqui para vocês, tem um risco da gente topar com os caras aí, por que a gente vai fazer isso? Assim, não era nenhuma questão financeira, monetária, nada disso, era uma questão do tipo, qual é o sentido da história de vocês? Assim, para quem que vocês vão falar e por que vocês acham que a gente deveria acompanhar vocês? Eu acho que era um ponto, assim, e me fez pensar e articular, olha, a gente está trabalhando, não é só a Infamazônia, é um consórcio de e-mails, saiu num projeto chamado Terra de Resistentes,
vai chegar para o mundo inteiro, vai ser traduzido em inglês, em espanhol. A gente vai falar também, vai confrontar os invasores, e fizemos tudo isso, assim. Durante esse projeto teve tanto essa dificuldade, mas teve essa apreensão também do risco físico. A gente foi num outro território, que é um território totalmente sob ataque, que é o Caripuna, também em Rondônia. Vocês olharam no mapa, é só uma tripinha verde no meio de um monte de desmatamento. A gente saiu também com o cacique lá, o cara um pouco não sabia se ele estava gostando de estar com a gente, não está, mas de repente a gente topou com motosserra, trator, não sei o que, o cara ficou super tenso. Então, a situação é difícil mesmo dentro dos territórios indígenas. Se você conversa com as lideranças, esse rapaz, esse cacique aí, o André Caripuna, pô, o cara tinha 26 anos, eu, sei lá, tinha 30 e poucos, 30 e tantos, né, quase 40 naquele ano. O cara parecia, não sei, 5 anos mais velho do que eu, porque ele estava super tenso, assim. O cara estava num estado que me chamou a atenção. Até começo a história contando isso. Assim. Eu vi o cara num estado de nervos, porque estava ameaçado, porque estava ouvindo barulho de motosserra, não sei o que lá. Então, foi uma coisa que, né, a dificuldade dele se tornou para mim também pesada, assim, porque era muito palpável, assim, a tensão dele. Entendi. Gustavo, a gente está quase passando 1 hora aqui de conversa. Eu sei que ia ter muito mais pano para manga aqui sobre esse assunto, né? Mas antes da gente encerrar, só continuar nesse. Queria que você me respondesse uma última pergunta ainda sobre segurança. Se você toma alguma, né, você falou que tem momentos muito tensos, não só para os jornalistas, mas também para as pessoas, para os indígenas e para os moradores locais, né? Queria saber se você pensa, ou se tem como tomar alguma atitude pensando em segurança antes de você Ah. fazer esses projetos, né? Se vocês pensam em equipamentos de segurança, se vocês têm o suporte de alguma empresa, ou se vocês, não Hum. sei, o que que você, que tipo de preparo, né, pensando em segurança, vocês tomam antes de visitar esses lugares? Em termos de recursos, o que a gente tem feito muito agora na Rainforest Investigations Network, essa rede de jornalistas investigativos que estou eu, Elisângela, o Yuri Potter, Fernanda Wenzel, alguns outros, Manuela, Andreona, também participaram no primeiro ano. A gente fez treinamentos de segurança, vai fazer mais. Então, treinamento em si é um recurso. Há projetos um pouco mais difíceis que têm um consultor de segurança, e eu vou explicar o que faz esse consultor de segurança. E a outra coisa é a coisa do equipamento mesmo. Que equipamento você pode ter? Às vezes, o equipamento é só um fetiche, porque dependendo da situação ele não vai ajudar. Mas existe sim uns equipamentos que ajudam, né, a gente manter a comunicação. Seja o telefone por satélite, que é caro, então não é necessariamente o mais recomendado, mas tem alguns equipamentos que é aquele e-Trex não é e-Tracker, ai meu Deus, é Tracker. Tem um que é um Tracker, não, Spot Track, esse, Spot X, esse que é um Tracker. Tem o Spot X e tem o Garmin InReach. Os dois fazem a mesma coisa, que são GPS, né, que funcionam como GPS, marcando a sua localização e tal, mas eles também funcionam como um mini telefone por satélite. Ele não vai te permitir fazer uma ligação, mas ele permite mandar mensagens SMS sincronizadas com o seu celular. Então, você pode criar um protocolo que fala assim, sempre que eu mandar uma bandeira amarela, é que as coisas estão assim. Se eu mandar uma bandeira vermelha, está assim. Você pode criar esses códigos para comunicar com a sua base. Ou você pode escrever uma mensagem, estou bem aqui e tal, tudo legal. Então, essa comunicação, aí entrando um pouco o que um consultor faria, o que a gente faz antes de viajar, o que eu faço antes de viajar? Muito planejamento, muito, 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 muito. Quais são as rotas e quais são as pessoas com quem eu vou viajar e quais são as pessoas que eu vou encontrar. E compartilhar esse planejamento completo com alguém na redação. E alguém na redação, ou alguém na redação, ficam responsável por seguir esse plano contigo. Falam assim, hoje eu vou encontrar, por exemplo, nessa viagem do Uruauá, a gente foi encontrar um cara com uma tornozeleira eletrônica
que o cara era considerado o chefe da gangue de invasores de grileiros da terra. O cara chamou a gente para encontrar num bairro X, longe do centro de Ariquemes, numa casa vazia. A gente falou, pô, só aí mesmo que dá. Ele falou, não, é aqui que eu moro, não sei o que. Então, a gente foi meio ressabiado, mas a gente passou todo, né, o roteiro antes para quem estava fora. Ligo, às vezes, nessa vez a gente não tinha esse... Até tinha um tracker, mas eu ligava também aquele meu Google Now, entendeu? Porque aí uma pessoa, a minha família tem a minha localização pelo Google Maps. Então, algumas coisas nesse sentido, assim, mas digamos, o bottom line, o resumo disso tudo é planejamento. Ter um plano de ação e um plano de contingência. Como eu vou proceder se o repórter que está em campo não me responder dentro das 48 horas que a gente combinou de se falar? Eu vou acionar quem que estava com ele, eu vou ligar para o hotel onde ele estava, se ele voltou ontem, se ele não voltou, e assim vai. Dá para mitigar, mas nós jornalistas a gente vai mesmo, né, Júlio, para situações de risco. Então tem que planejar e mitigar. Fazer um roteirinho, né? Roteirinho, planejando. Ô, Gustavo, a Mariana de la Barba tem uma pergunta Marina, com certeza. Mariana, por favor. bem importante aqui, né? Ela diz que tem uma questão que pode ser delicada em parcerias com comunicadores indígenas, que é o pagamento desses profissionais. Algumas vezes não são remunerados como deveriam, outras vezes há entraves burocráticos nos pagamentos, né? Quando financiadores pedem documentações excessivas. Então, ela queria saber se você tem visto um avanço nesse aspecto. Uma ótima pergunta, hein, Mariana? A resposta objetiva é não. Eu vejo um avanço nas algumas grandes organizações, fundações, né? Tem duas fundações grandes novas que surgiram que estão se dedicando a apoiar comunicadores indígenas, né? Que é a Niatero, que é grande parte financiada pela viúva do Steve Jobs, e tem a fundação, que eu não sei o nome, da Mackenzie, que era a ex-mulher do Jeff Bezos, né? Até onde eu sei, uma informação, essas duas ONGs, elas estão lutando contra a burocracia com esses comunicadores indígenas. Eles estão assim, beleza, a gente confia no trabalho de vocês, tá aqui, né? A gente confia que vocês vão fazer uma coisa boa e não tem muita burocracia. Isso é o que eu vi, então estou compartilhando que tem algum avanço, parece. No nosso lado, como jornalistas, né, que trabalham na iniciativas sem fins lucrativos, muitas vezes a gente recebe a subgrant, né, o subfinanciamento. Uma organização maior, digamos como o ICFJ, ou a Internews, ou o Pulitzer, com quem eu estou trabalhando, recebem um apoio, muitas vezes de governos, que são super burocráticos, e eles repassam para os jornalistas. E os jornalistas ficam presos a essa burocracia, e na hora de implementar, tem que ter nota fiscal, tem que ter contrato, tal. Mas eu acho que tem que brigar por essa flexibilidade. Se rolar nota fiscal, se rolar empresa para trabalhar, ajuda. Esse é o sistema que a gente trabalha. Mas criar oportunidades para também fazer as coisas assim. Eu, recentemente, também me dei conta que a Natura, por exemplo, que tem feito bastante projeto com comunidades em comunicação e suprimento mesmo. Eles se abriram para fazer coisas sem muita burocracia, porque eles trabalham diretamente com comunidades ribeirinhas, comprando coisas. Então, eles têm um esquema lá que eu sei que foge da burocracia. A coisa da grana em si, para pagar, tem que pagar o conteúdo. A gente está com... a Débora, que também está aqui, a gente conversa muito sobre esse dilema. Como é que a gente vai trabalhar com jornalistas cidadãos? Não estou falando nem sobre só os indígenas, mas jornalistas cidadãos, né, com incentivo de visibilidade, mas qual é a forma que a gente vai conseguir também apoiar a infraestrutura, às vezes das redações. O nosso desejo é estruturar mesmo uma espécie de fluxo editorial e parceria que contemple isso também. E gerar oportunidades de encontros também, eu acho que vai ser uma coisa importante nesse processo. Formações dos dois lados, troca de conhecimento, né? Falar de capacitação, mas a gente pode falar de troca de conhecimento. Eu acho que os encontros vão abrir muitas portas. Mas, enfim, Mariana, eu acho que a gente tem que caminhar nessa história aí de
gerar recursos para pagar, né, a produção jornalística e, ao mesmo tempo, ser flexível para esquemas que não sejam, né, os mais burocráticos. Beleza. Gustavo, acho que é isso mesmo. Maravilha, Agradeço obrigado. aí sua apresentação, agradeço que você tenha compartilhado sua experiência aqui com a gente. Queria lembrar o pessoal que está assistindo que foi gravado esse webinar, a gente vai disponibilizar lá no canal do SFJ depois. E a gente também vai fazer um compilado aqui de tudo que o Gustavo falou, né? A gente vai reunir os links ali que ele usou de exemplo e vamos repassar para todo mundo que assistiu esse webinar. Então é isso, agradeço de novo todo mundo que assistiu, agradeço de novo você, sua atenção e seu tempo, Gustavo. Obrigado a E é todos isso. por assistirem, pessoal. A gente Valeu, fica em contato aí. Vamos que vamos. Boa sorte valeu. ao Olhos do Mundo, começando agora. Valeu, Gustavo. Obrigado. Boa tarde aí para Valeu, todo pessoal. mundo. Até mais.